Ora, boas pessoal, e estamos aqui em mais um vídeo e desta vez tem aqui dois smartphones de topo, na minha opinião, e claramente a tua opinião vai ser a mesma. São dois equipamentos da Huawei que foram lançados em fevereiro, março, já sabes o que é. São o Huawei P10 e P10 Plus. Este vídeo desde já tenho que agradecer à Huawei por me ter cedido o Huawei P10 para testes e depois tenho que confessar de que desde que fui à MWC e que vi a apresentação destes dois equipamentos e os experimentei logo na altura, ficou-me o bichinho. Não digo deste Huawei P10 Plus, mas pelo menos de um Huawei P10. E depois de terem saído todas as especificações finais e algumas diferenças que existem nesta versão Plus do Huawei P10, esse bichinho ganhou força dentro de mim e apesar de me ter enfraquecido a carteira, eu avancei e comprei um destes e por isso aproveitei agora para fazer um vídeo em que vou comparar aqui, por alto, obviamente, as performances do Huawei P10 Plus e do Huawei P10, que são muito semelhantes, distingue-se depois aqui um ou outro fator que pode ou não ser decisivo para a diferença de preços que está a existir no mercado, que é de cerca de 150 euros entre uma versão e a outra. Mas, passando agora se calhar aqui para te mostrar mais ou menos o unboxing. Vou utilizar aqui a parte do Huawei P10. Estas caixas, pronto, dão logo outro ânimo quando estamos a receber o equipamento. Obviamente o meu P10 Plus eu já o abri e já andei com ele diversos dias porque não consegui resistir à tentação. Portanto, a caixa tem aqui fecha-se de uma forma magnética, abre-se assim, parece que estamos a abrir uma prenda de Natal, e depois o telemóvel vem aqui muito bem acondicionado nesta espécie de envelope de plástico, já característico de equipamentos da Huawei e da Honor, e depois somos então brindados com este equipamento. Esta, lá está, é a versão Huawei P10, que me foi cedida pela Huawei e eu agradeço desde já esta oportunidade. E o telemóvel, este aqui tem um tamanho de 5.1 polegadas, enquanto que se nós pegarmos no P10 Plus tem 5.5 polegadas de ecrã. São iguais, todos eles. O que difere aqui será mesmo o tamanho do equipamento, em que este será, obviamente, um pouco maior. Isto a nível de estética, se bem que, na minha opinião, vence o Huawei P10 Plus, falando já agora aqui do design, porque se tivermos em conta aqui a percentagem de ecrã em relação à parte frontal do dispositivo, obviamente este de 5.5 polegadas é maior do que o de 5.1 polegadas, essa proporção de ecrã em relação à parte frontal. E já sabemos que hoje em dia é uma tendência. A Huawei, nestes equipamentos, não seguiu a tendência que se tem vindo a verificar, como, por exemplo, outras marcas o fizeram, mas, na minha opinião, são equipamentos muito, muito bonitos. E a parte de trás, eu vou aqui mostrar o P10, tem aqui esta parte em alumínio, com o design, com o logo da Huawei. Depois tem aqui um autocolante, temos o e-mail do equipamento. E depois aqui em baixo temos aqui algumas designações da CE, com o cumprimento de algumas normas. E depois aqui a dizer que foi feito na China. Pois, o que é que não é feito na China hoje? Pá, eu não fui feito na China. Acho eu. Mas depois na parte lateral vamos ter aqui os botões do volume e o botão de on-off, de power, que vem aqui com umas ranhuras para o toque ser diferente e depois com um circundado a vermelho que lhe dá um aspecto diferente e que eu gostei bastante. Depois, na parte superior, temos um microfone de cancelamento de ruído, que vem também no Huawei P10 Plus. No entanto, neste vem também um sensor de infravermelhos, que vai servir, por exemplo, para nós comandarmos a nossa televisão, o nosso ar-condicionado, o nosso leitor de DVD, por exemplo, através de uma aplicação que já vem instalada no equipamento. E depois, na outra parte lateral, temos o slot para os dois cartões que podemos colocar, sendo que há uma versão que dá para colocar dois cartões SIM. Neste caso, vem lá bem escrito na própria ranhura lá dentro, que apenas dá para um cartão SIM e depois para um cartão que podemos usar, um cartão microSD, para expandir a memória do nosso equipamento. A acompanhar os equipamentos, vem também depois aqui, além dos manuais de instrução e todas essas coisas que nós já estamos habituados, vem este clipe para injetarmos a baía dos cartões. Vêm os manuais de instrução e depois uma capa transparente, aqui mais escovada,
para colocarmos o nosso equipamento. Se calhar nos primeiros tempos pode ser importante. Para proteger contra riscos e de algumas quedas. De notar que a Huawei, se nós, quando compramos equipamento, depois fizermos o registro na aplicação iCare, e fizermos, obviamente, um login com uma conta Huawei, que é gratuita, temos 3 meses de garantia em relação ao ecrã. Não é garantia, diria até que é mesmo um seguro, porque garantia temos, penso eu, de 3 anos do equipamento, e depois temos um seguro extra de durante 3 meses. Se eu deixar cair o equipamento e partir o ecrã, durante esses 3 meses a troca é gratuita e não há aqui grandes problemas, o que, na minha opinião, é uma garantia que nos é dada pela marca da Huawei, que é assim, na minha opinião, uma marca que nos últimos anos tem chegado cada vez de uma forma mais forte ao mercado, e a verdade é que os últimos relatórios apontam de que na China conseguiu destronar a Oppo enquanto líder de vendas do segmento de telemóveis nesse país. Além depois, claro, do equipamento, desta capa de proteção, vem em todos os equipamentos inserida uma película, não sei se vamos conseguir ver aqui, mas vem inserida uma película de proteção nos dois equipamentos, portanto, tanto na versão da Huawei P10 e P10 Plus, que, e aqui está um erro que foi cometido pela Huawei, que foi, para poderem utilizar o sensor de impressões digitais, que é bastante rápido, deixem-me que vos diga, na parte frontal, inserido, digamos assim, no ecrã, não foi feita um revestimento oleofóbico. Ou seja, que acaba por exemplo, nós sabemos que quando misturamos água e azeite, por exemplo, não são líquidos que se consigam misturar. E esse tratamento permite que as gorduras que temos nas nossas mãos, quando transpiramos, fiquem agarradas ao ecrã e, portanto, é muito mais fácil quer de o limpar, quer de o manter limpo. Pelos vistos, não foi feito esse tratamento por causa da capacidade ou não de interferir com este sensor de impressões digitais. E por isso é que traz esta película, de certa forma, para minimizar essas dedadas e para evitar que fiquem essas marcas. Na minha opinião, esse tratamento oleofóbico já devia ter sido feito e fiquei a saber, será rumor, não sei, ainda não tive uma confirmação oficial, pelo menos da minha parte, de que quem quiser pode entregar o equipamento e ele será alvo de um tratamento oleofóbico de uma forma completamente gratuita e, portanto, já vamos poder utilizar o equipamento sem película. Eu não tirei a película do meu equipamento. Se tirasse, se calhar até iria colocar um vidro temperado, porque são 800 euros que estão investidos nele. E portanto, não sei, mas vou ponderar fazer esse tratamento junto da Huawei. Passando aos acessórios que traz, além desta capa, obviamente, traz uns fones bastante simples, que ainda nem utilizei, mas serão uns fones simples. Hoje em dia muitas marcas já não enviam, outras agora voltam a enviar como uma tendência. Mas espera aí. Traz um jack 3.5mm, isto era muito importante eu ter referido. Traz conexão USB Type-C e, claro, microfone e coluna. Mas o USB Type-C e jack 3.5mm em 2017 vai começar a ser uma raridade. Além disso, traz depois, claro está, um transformador para podermos fazer o carregamento dos nossos equipamentos e é um transformador que vem com a função de Supercharge da Huawei. É um equipamento que pode ter um output de 2 volts, 4.5 amperes, 5 volts, 2 amperes, ou então 4.5 volts a 5 amperes, ou 5 volts, 4.5 amperes. E por isso é que vai permitir o carregamento rápido, que vai carregar estas baterias, que neste caso do P10 é 3250, se não me engano, e do P10 Plus é 3700 mAh. Em relação a diferenças reais dos dois equipamentos, além do design e desta porta, por exemplo, este sensor de infravermelhos, do tamanho, obviamente, é que o P10 Plus ganha nesta parte do design e da construção ao P10, não só pela proporção do ecrã, mas também porque tem certificação para resistência a poeiras e a salpicos. Não pode propriamente ser mergulhado ou submerso em água, mas
é resistente a salpicos à chuva ou a termos as mãos molhadas, por exemplo, e por isso não nos vamos ter que preocupar em estar com ele em ambientes mais úmidos, por exemplo, se bem que dentro d'água é para esquecer. Por outro lado, e se as câmaras Leica são uma grande atração dos equipamentos da Huawei, já desde do Huawei P9 e depois, claro, passando pelo Honor 8 dessa submarca da Huawei, neste caso, a abertura do P10 é de 2.2 e a abertura do P10 Plus é de 1.8, o que vai dar maior profundidade de campo ao P10 Plus e se calhar em alguns determinados ambientes termos uma fotografia em que conseguimos isolar melhor o que está em primeiro plano daquilo que está em segundo plano. As diferenças vão ser muito tenues, mas apesar de ser o mesmo sensor, o P10 Plus leva aqui uma vantagem em relação ao P10. Outra vantagem é que este ecrã de 5.5 polegadas é Quad HD, enquanto que o ecrã de 5.1 polegadas é Full HD. Para a maior parte dos utilizadores não vai fazer qualquer diferença, mesmo pelo conteúdo que vão observar, não vamos ter aqui diferenças. No entanto, por exemplo, para utilizar com os óculos de realidade virtual, este será melhor, naturalmente, pela própria resolução ser maior. São diferenças ligeiras que, na minha opinião, até acabam por conseguir justificar a diferença de preço. A nível de performance, se estivermos aqui a falar a nível de pontos, por exemplo, do Antutu, o Huawei P10 tem cerca de 141 mil pontos, enquanto que o Huawei P10 Plus tem cerca de 145 mil pontos. É uma diferença de 4 mil pontos, é uma diferença muito, muito ligeira e agora, se calhar, vocês questionam. Em 2017, o processador Kirin 960, que é o que equipa estes dois equipamentos, se calhar pode não ser tão competitivo em relação a telemóveis, por exemplo, o meu anterior, que era um Xiaomi Mi 5 versão Pro, a versão de cerâmica, em que eu tive mais de 150 mil pontos. A diferença é que isto aqui são valores apenas demonstrativos, especulativos, digamos assim, porque o que importa depois é a utilização real e a construção do equipamento para ser um equipamento de facto duradouro. Esta diferença de pontos é muito ligeira, sendo que o P10 está equipado com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento e o P10 Plus está equipado com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Aqui vence claramente pelo armazenamento. A relação de 4 para 6 GB de memória RAM se calhar vai ser mesmo muito ligeira, dá-nos alguma folga para multitasking, mas na minha opinião não é por aí que se deve optar. Digamos que as diferenças entre os dois equipamentos não devem ser analisadas uma a uma, mas sim como um todo, em que se calhar este tem mais pormenorzinhos e que todos juntos podem fazer a diferença em relação aos dois telemóveis. Um dos grandes pontos que pode levar a comprar um equipamento destes é que, além de toda a sua construção e de ser um telemóvel com um potencial comprovado, é que também tem um conjunto de acessórios da própria marca que pelo menos no meu caso, achei bastante interessantes. Que é, por exemplo, o caso desta capa, que é o que eu utilizo diariamente, que é em tecido aqui atrás e que assenta mesmo muito bem no telemóvel e que, apesar de ser um equipamento de 5.5 polegadas, que até podes achar que é um bocado maçudo, torna-no um equipamento bastante elegante e mesmo até uma peça de design e uma peça de decoração. As fotografias, tanto de um como do outro equipamento, são excelentes. Estas câmaras têm todo o seu potencial e toda a sua qualidade, mais do que comprovada desde o Huawei P10, desde o Huawei P9. E vou deixar depois também no vídeo alguns registros que obtive tanto com um como com outro equipamento. Depois podes fazer a distinção através da marca d'água que fica no canto inferior esquerdo, penso eu, aqui, ou aqui, depende, da fotografia. Ambos os telemóveis difere esta abertura da câmara, mas ambos conseguem gravar 4K ou então em 1080 com 60 frames por segundo. Um dos pontos que esteve em discussão acerca destes dois telemóveis foi que havia versões que chegavam ao mercado com os tipos de armazenamento e de memória RAM diferentes. Ou seja, uns seriam ligeiramente mais rápidos do que outros. Tanto num como no telemóvel experimentei e a velocidade de escrita e de leitura foram aquelas que foram consideradas as superiores. E, portanto, pelo menos, não sei se eu tive sorte, mas pelo menos no mercado português és capaz de encontrar as melhores versões de cada telemóvel. Não é como às vezes se vê em que o processador é diferente ou o sensor da câmara é diferente.
O sensor de impressões digitais foi passado da parte de trás para a parte da frente e isso para mim é algo crucial e é bastante rápido, como podes ver. Não precisamos de carregar, basta encostar o dedo. E este botão ganhou novas funções na medida em que pode servir como botão de retorno, carregando uma vez, ou então pode, por exemplo, vou aqui navegar em vários menus, servir como botão Home se carregarmos durante algum tempinho. Depois, se quisermos eliminar as aplicações anteriores, deslizamos para o lado e depois, por exemplo, podemos eliminar. E aqui fiquei com cerca de 3 GB de memória RAM livre depois de ter feito esta limpeza às aplicações recentes. Obviamente, eu não vou precisar de mostrar, mas todos os jogos que queiras utilizar no teu dispositivo Android vão ser compatíveis com estes telemóveis e vão ser, obviamente, capazes de os correr de uma forma bastante fluida. O que, na minha opinião, faz mesmo destes equipamentos em que devas apostar, é que têm um ecrã, por exemplo, no caso do P10 Plus, Quad HD, o que já é bastante bom. Tem uma versão de 5.1 polegadas, uma de 5.5 polegadas, vai da tua escolha. E tanto um como o outro têm câmaras espetaculares. De notar que tem estabilização óptica na câmara OIS, que eu já tinha no meu Xiaomi Mi 5 e que sempre defendi que era uma ótima característica e só trocaria por um equipamento que tivesse essa mesma característica. A interface do equipamento é a MIUI da própria Huawei, já estamos familiarizados com isso. Temos diversos temas, podemos alterar fundos, podemos alterar ícones das aplicações e por isso a personalização vai ser diversa e fica ao critério de cada um alterar isso, obviamente. Como telemóvel que é, dá para fazer chamadas, dá para enviar mensagens e isso às vezes não se fala, mas sim, o microfone é de qualidade, não há problemas. Sim, diz. Uhum. Tá? Boa viagem. Tchau. Em Portugal só estão disponíveis as cores preto, cinza ou dourado, pelo menos para já. Não estão disponíveis as cores daquele azul e do verde que muita gente elogiou nestes equipamentos. Mas pronto, estão as cores principais, aquelas que mais se vende no mercado. Este é para mim um dos telemóveis melhores lançados em 2017. Não só por aquilo que ele pode trazer em relação à versão anterior, algum melhoramento na câmara, o sensor vir à frente, isto na minha opinião, claro, e também a câmara frontal ser com sensor da Leica, mas é sobretudo um telemóvel, digamos que, apesar de inovar não assim tanto, é mais seguro, na medida em que os componentes são dentro do tradicional, e não temos aqui, por exemplo, características como noutros telemóveis que depois, a longo prazo, podem dar problemas. Como, por exemplo, no Xiaomi Mi Mix, que acho um telemóvel excepcional, nem toda a gente se adaptou bem ao escutador ser por indução magnética, ser piezoelétrico ou piezomagnético, já não sei. Mas, sobretudo porque é uma receita, digamos que tradicional, mas com otimizações e com os componentes, todos eles bem escolhidos e com uma construção excelente. Claro, pode ficar a faltar um ecrã com bordas mais pequenas ou mesmo um ecrã curvo, mas ainda assim é um ecrã que tem, por exemplo, proteção Gorilla Glass e, portanto, parece-me ser uma boa escolha para quem tem medo de riscar ou de partir o ecrã. Não trazendo, por exemplo, um processador do nível do Snapdragon 835, apesar de que esse processador só está disponível de momento no Galaxy S8 e futuramente, a curto prazo, no Xiaomi Mi 6, é um processador bastante bom e que para a utilização dentro dos próximos 2 anos vai ser mais do que suficiente. Porque quando estamos aqui a falar de Snapdragon, por exemplo, 820, 821, 835, as diferenças são muito ligeiras. E, portanto, neste caso, é um processador que está bastante bem escolhido para as necessidades atuais. Se gostaste deste vídeo, deixa o like no vídeo, comenta com alguma opinião ou dúvida que tenhas, porque vou certamente ter tempo para te responder. E já sabes, partilha com os teus amigos para eles ficarem a conhecer estes dois equipamentos, que são muito semelhantes, com uma alteração aqui e ali, e partilha para eles ficarem a conhecer, estes equipamentos. E já sabes, sou o Daniel Aparício e vemos no próximo vídeo.